a gente podia fazer uma comparação, você fala um pouco daí, começa falando daí, e eu falo um pouco daqui, e a gente faz uma comparação, assim, umas perguntas. Rapaz. Bom, falando um pouco do mercado, né? Eu acho que Uhum. tá pela quantidade de recrutadores que estão sempre aparecendo na caixa de entrada tal, eu acho que está bem aquecido, pelo menos para essa área que eu trabalho, que é a integração de sistemas. Mas eu acho que se tem sistemas para entregar, como que é? Integrar? Isso, acho que tem demanda para todo mundo. Tá certo. É, E faz eu quanto acho que tempo tá que você bem está aí mesmo? forte. Oi? Faz quanto tempo que você está aí? Ah, só complementando, e a questão daquela crise e tal, né, que em 2008 pegou em cheio aqui Estados Unidos, eu não estava aqui ainda, né, mas outra medida aí que o pessoal usa para saber se o mercado de trabalho está forte, está aquecido ou não, é o número de vistos de trabalho que são concedidos por ano, e na verdade não o número, mas a o tempo que leva para todos eles serem preenchidos. Ó, por exemplo, no ano que eu vim, aliás, no ano que o meu processo foi enviado para o USCIS, eles, naquele ano levou acho que 7, 8 meses para preencher todo o total de 65 mil vistos, ou 85 mil contando com outros 20 mil que eles utilizam para quem estudou nos Estados Unidos. Uhum. E nesse ano, por exemplo, que dois anos depois do processo que eu passei, levou apenas 3 dias, me parece, para preencher os 85 Caraca. mil vistos que eles disponibilizam por ano. Então, 2 anos atrás, o que levou 7, 8 meses, agora já está levando 3 dias. Quer dizer que as empresas estão contratando muito mais do que 2 anos atrás, muito mais rápido, Uhum. tá? Tá, respondendo a sua pergunta agora, tem 1 ano e meio que a gente mudou para cá. Uhum. Então eu sempre tenho trabalhado na mesma empresa desde quando a gente veio. Você mora onde aí mesmo? No estado do Texas, na cidade de Austin, Ah, é verdade. centro do E Texas. eu ouvi falar que Texas é um dos lugares nos Estados Unidos onde a moradia tem o custo mais baixo, é verdade isso? Custo de vida aí? Sim, eu ouço falar a mesma coisa e não, eu nunca morei em outro estado, né? Uhum. Nem em outra cidade nos Estados Unidos, essa aqui é a primeira, mas o que eu vejo as pessoas falarem, pessoas que já moraram em outros lugares, diz que aqui até chega a custar a metade ou até, sei lá, quase 1/3 de o que um lugar igual, semelhante na Califórnia Uhum. poderia custar. Então, Mas os um salários são os apartamento. mesmos. Não, o salário costuma ser um pouco maior, mas não costuma ser o dobro. Por exemplo, se eu fosse trabalhar na Califórnia, eu não estaria ganhando o dobro, mas o aluguel seria o dobro, com Sim. certeza. Então, às vezes não compensa, né? Você julgar só pelo número do salário, mas se você não considerar as contas do dia a dia, você acaba tendo menos dinheiro no bolso, né? Com certeza. Falando em salário, você tem uma ideia assim, qual que seria a média de salário nos Estados Unidos para nossa área de TI? Eu acho que vai variar bastante porque você sabe que a nossa área de TI é muito é, extensa, muito ampla, né? Uhum. Você pode trabalhar com manutenção de computadores e ainda está na área de TI. Você pode ser programador e está na área de TI. Você pode trabalhar com vendas e está na área de TI, né? Sim. Então, eu acho que, sei lá, pode variar lá desde os 30 mil dólares por ano até
sei lá, 200 mil por ano. Depende do que você faz, da sua experiência, né? Quanto tempo faz que você já está no mercado. Depende da cidade também, né? Da cidade, principal. Também, a cidade muda muito, né? Eu Uhum. sei que se eu tivesse na Califórnia ou em Nova York, por exemplo, eu poderia estar fazendo 20 a 30 mil dólares a mais por ano. Só que aquela coisa que eu falei, tipo, eu ia estar gastando o dobro com aluguel, por exemplo, e eu poderia até resultar em menos dinheiro no bolso. Uhum. Então, Uma pergunta também que eu ouço falar que nos Estados Unidos os salários são maiores, são bons, mas em compensação as empresas não costumam dar muitos benefícios. Assim, eles te dão o dinheiro e você faz o que você quiser com relação ao plano de saúde, alimentação. É isso aí mesmo? Como é que é? eu acho que ah, não é como no Brasil, que é um pouco padronizado, né? Que ah, grande parte das empresas vão te oferecer um convênio médico, X dias de férias, não, vai ser aquelas férias fixas do Brasil, né? Que são 30 dias por lei, Uhum. por ano. Então isso parece que muda bastante de empresa para empresa. Eu sei que tem empresas que, sei lá, dá uma semana de férias, outra dá duas, três, quatro. Tem outras empresas que vão variando essa quantidade de dias, dependendo de quanto tempo faz que o profissional trabalha para a empresa. Então, por exemplo, a cada 5 anos de casa, eu vou te dar mais uma semana de férias por ano. Isso também acontece. É, e a questão acho que de plano de saúde, 401k, que é a previdência privada, também varia muito de empresa para empresa. Tem empresas que você pode fazer o 401k, que é a previdência privada por conta. Tem outras empresas que fazem o match, por exemplo, eu quero jogar $300 por mês nessa conta do 401k. A empresa vai lá, então beleza, eu vou jogar mais 300 para você. Então não resulta em 600. Tem empresa que não faz isso. Então eu acho que não tem muita regra assim, sabe? Entendi. Varia bastante os benefícios. Então esse lance que nos Estados Unidos as empresas não dão benefício é mentira, não é bem assim. Ah, não é não. Eu, por exemplo, eu tenho um plano de saúde que é, sei lá, 80% subsidiado pela empresa. Eu pago uma parte, como se fosse no Brasil, né? Bem Uhum. parecido. A previdência privada também é minha escolha. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço, igual no Brasil. A quantidade de dia de férias também é bem parecido, só que no Brasil era contado em dias corridos, né? 30 dias Uhum. corridos, tá? Aqui não, aqui são horas úteis. Então, eu tenho até 120 horas úteis por ano. Entendi. Mais 2 semanas, se eu não me engano, de sick leave. Eu nunca usei nenhum sick day, mas parece que tem mais 2 semanas para isso. É E bastante. tem mais dois floating holidays, que é quando você pode escolher mais 2 day offs no ano. Então acho que se for ver, eu teria 120 horas, mais 2 dias, 136 horas, que dá, sei lá, 3 semanas e meia quase. É Acaba quase. quase dando igual no Brasil, se você pegar um mês que tem feriado e tal, né? Sei lá, no dezembro, que tem o Natal e o Ano Novo. Dependendo do dia que cai o Natal e o Ano Novo, você acaba ficando até mais que 30 dias sem trabalhar, se você quiser. Interessante, é bem parecido com aqui na Europa, então, porque essa é uma outra coisa que eu tinha ouvido diferente. Eu ouvi falar que nos Estados Unidos era muito poucas férias, no geral era assim 10 dias por ano. Mas então tem essas outras coisas também, como a sick leave e outras coisas que você vai É, adicionando. mas o sick leave você não vai ficar usando, né? Tipo, é bom É senso, isso. né? Você não vai ficar. Ah, vou ficar doente 2 semanas também e juntar com as férias. É. Mas se precisar, você tem. Às vezes você precisa.
sei lá, levar a esposa no médico, ou um filho no médico. Você pode usar esse sick day para levar ele também. Então não é Uhum. só para você. E essa história de que não tem tantos benefícios, acho que é porque não tem uma padronização mínima do governo, né? Então tem empresa que aproveita disso e dá um benefício meio fraco por funcionário, né? Uhum. Mas aí se você tem que. É questão até de negociação e tal. Entendi. E meio relacionado com esse assunto das férias, uma coisa também que eu ouvi falar bastante é que nos Estados Unidos o pessoal trabalha muito, trabalha 12, 14 horas por dia, e é meio difícil ter um balanço assim entre a vida pessoal e o trabalho. O que que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é falácia. Ah, é? Mentira? Ah, cara, eu acho que é. Eu não vejo isso não. E no cliente que eu tô atualmente também, menos ainda. E eu acho que. Eu não faço hora extra, por exemplo. É, eu acho que se eu fiz nesse 1 ano e meio foram, sei lá, 2 vezes. Mas porque eu quis, não que foi porque me pediram pra eu fazer. Uhum, Porque eu queria terminar alguma coisa, eu acabei fazendo. Mas, sei lá, acho que tudo depende, né? Isso pra mim não é verdade. uhum, E para outras pessoas que trabalham comigo que eu tenho conhecimento também não. entendi. Então não é uma regra, longe disso. Não, não, longe. Ah, bom Até acho saber. que até é mais tranquilo, porque, sei lá, tem lugares que sexta-feira à tarde, assim, cara, você pode mandar e-mail que, tipo, só Entendi. segunda-feira você vai ter resposta, que a galera já era. Caramba, Tipo, eles até estão lá no escritório, sei lá, em casa, talvez, eu não mas respondo. só em espírito e tal. Interessante, cara. Eu não sabia disso não. Achava sempre que americano era bem workaholic, assim, que eles. Cara, eu acho que, pra você ter uma ideia, acho que não é por aí, não. Acho que foi por isso que a CEO do Yahoo, Uhum. ela tirou o home office do povo, né? É, fiquei sabendo. Simplesmente porque ela foi olhar os logs da VPN É, e a galera nem conectava. sério? Por isso que ela decidiu tirar o home office. Não foi porque ela acordou um dia chateada e falou, vou tirar o home office. Ela foi lá, ela teve a base. Tipo, a galera não tava nem logando na VPN. Caramba, não sabia disso Aí não, tem que cara. tirar mesmo, né, bicho? Então, pra você Ah, ver, a galera não é tão workaholic assim, não, sei, sei. como dizem. Não, bom saber. E como é que foi o seu processo, cara? Assim, há um ano e meio atrás, como é que aconteceu para você conseguir essa oportunidade aí? Como é que você começou a procurar, tudo mais? Olha, deu mais. Acho que eu lembro. Eu acho que eu expliquei um pouco naquele texto que eu te mandei, que você até colocou no blog, né? Ah, é verdade, tá no blog para o pessoal dar uma lida depois. É, então, se quiser saber com detalhes, dá para fazer a referência lá para aquela entry. Uhum, Mas só sendo rapidinho, para quem está assistindo aí. Eu não estava procurando muita coisa, não, na verdade. Eu já tinha tentado antes trabalhar fora e estava difícil. Eu achei que, sei lá, era muito difícil e eu acabei desistindo. Mas aí, um tempo depois, uma pessoa da Bélgica entrou em contato pelo perfil do LinkedIn mesmo e falou que tinha uma vaga lá, que tinha minha cara, não sei o que a vaga já era minha. Então eu falei, legal, né? Já animei tudo e tal. Conversei com a patroa, que não era patroa ainda, uhum. sobre isso. E ela animou também de ir pra Bélgica. Eu falei, legal, né? Só que aí a gente se animou todo, o cara sumiu, mandava e-mail pra ele, não respondia, levou um mês, o cara sumiu. E a gente todo pilhado já pra ir embora, né? E aí ele chegou depois do mês e falou assim, olha, perdeu, deu, você não falava, sei lá, acho que era francês, que fala na Bélgica também, é isso? É, é.
Só em inglês não dá. Aí eu falei, ok, né? Então tá bom, vou fazer o quê? Mas aí a gente tava pilhado, né? Aí eu comecei a dar uma outra procurada aí na internet e tal. Achei os grupos do LinkedIn, na verdade eu já fazia parte da tecnologia que eu trabalho. Aí eu vi umas duas vagas lá e tal. Mandei e-mail assim, mandei o meu currículo por e-mail, que eles colocaram e-mail e tal, que era para mandar o currículo também para duas vagas. E acabou que as duas foram dando certo também. Comecei a fazer entrevistas para as duas vagas, só que aí uma empresa foi mais rápida e eu acabei ficando com essa empresa que foi mais rápido. Então foi meio assim, um lance meio de sorte, que não foi um negócio que eu estava procurando exaustivamente nessa vez que deu certo. Na outra vez, sei lá, 3 anos atrás, que eu também estava procurando, acabei desistindo, porque eu vi que estava complicado. Mas essa última vez que deu certo foi meio assim, sorte. Eu nem sabia nada de processo de visto, não sabia do schedule que tem, que abre em abril e vai até acabar as vagas e tal. Não sabia de nada disso. Então o processo foi meio que dando certo, tipo, sei lá, meio na sorte. Entendi. E você acha que deu certo dessa vez porque você tinha mais experiência desde 3 anos atrás, tudo mais? Alguma certificação que você tirou, alguma coisa assim, contou? Eu acho que se eu não tivesse essa experiência a mais, mais um ano aí de experiência que eu tive, eu acho que não teria dado certo. Eles até poderiam ter demonstrado interesse, mas provavelmente ia rodar na hora da entrevista. Uhum. Acho que certificações ajudam no mercado de trabalho de fora do Brasil. Acho que mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Eles parecem considerar mais as certificações. Mas eu acho que foi mais o lance de ainda estar meio devagar a economia naquela Sim. época, que permitiu que ainda em setembro, outubro, ainda eles tivessem vagas de visto disponíveis. E como eles não encontravam gente aqui nos Estados Unidos, eles resolveram trazer gente de fora, né? E ainda eles conseguiram trazer gente de fora ainda em outubro, tal. Ainda que não foi em outubro, mas pelo menos iniciar o processo do visto em outubro. Acho que foi a combinação disso daí. Entendi. Cara, sobre o visto, eu sei que tem algumas burocracias, por exemplo, você tem que ter um curso superior, tem que ter alguns anos de experiência. Como você sabe exatamente o básico assim que precisa ter para conseguir o visto? Ah, eu acho que se você tiver concluído o curso superior, já está valendo. Mas parece que se você não tiver, se eu não me engano, se você tiver para cada 4 anos de experiência profissional, ele equivale a um ano de curso superior. Ah, Então, sei lá, se o bacharelado são 4 anos, só que você não fez faculdade alguma, você teria que ter pelo menos 4 vezes 4, 16 16 anos. anos de experiência. Hum, E aí acho que daria certo, mesmo sem ter faculdade. Eu acho que eu não entendi. fui por esse caminho, né? Mas eu lembro de ter lido algo sobre isso já. Mas daí precisa, para provar essa experiência, você tem que ter carta de ex-empregadores, coisas assim também. Ah, com certeza absoluta. Que Hum, você vai ter que conseguir bastante documentação para provar isso, né? entendi. Mas eu acho que outros requisitos além desse, cara, eu acho que não tem. Aliás, de termos de faculdade assim, não. É lógico que vai ajudar você conhecer algo que está faltando no mercado, né? Porque o processo de visto não é simples assim, a empresa simplesmente fala, eu quero trazer esse profissional. Começa o processo.
A empresa primeiro precisa solicitar para o departamento de trabalho que você quer contratar aquela pessoa, que você tem tentado encontrar um profissional no mercado interno e não tem encontrado. Você tem que comprovar tudo isso, que a empresa deixou publicada essa oportunidade por um mês num jornal de circulação nacional, e mesmo assim não conseguiram achar ninguém, e só depois o Departamento de Trabalho vai permitir um estrangeiro ser contratado. Entendi. Então, eu acho que não é um requisito, mas se você conhecer algo que é meio escasso no mercado de trabalho, vai ajudar com certeza. Aqui na Europa é mais ou menos parecido também. Pelo que eu sei, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu sei que a empresa tem que anunciar num jornal ou num meio de comunicação bastante assim popular no país, primeiro no país, nível nacional. Aí, se não encontrar o profissional, depois de alguns meses, tem que anunciar no nível assim, União Europeia. E aí, se não Nossa. encontrar, daí sim o governo autoriza a trazer um profissional de fora da União Europeia. Isso é na teoria, agora na prática eu acho que não é bem assim, não, porque eu acho que depende da empresa, eu acho que tem empresas maiores têm mais facilidades para trazer profissional do que empresas menores, talvez por pagar mais imposto, o governo facilite as coisas, não sei. Não sei. E depois que você chega com o visto de trabalho nos Estados Unidos, como é que funciona para mudar o visto para pegar o green card? Eu já ouvi falar, tem gente que fala, não, depois de um ano eu posso pegar. Tem uns que falam, depois de 10, 7 anos. Então, tem uma regra ou não também? A empresa que tem que fazer o sponsor para você, né? Não é você que decide, fala assim, eu quero meu green card agora. Não é por aí. A empresa tem que chavecar a empresa falar assim, beleza, quero você para sempre aqui. Eu vou te conseguir o green card. Mas eu sei que a partir do primeiro, não tem período mínimo, não. A partir do primeiro dia, se a empresa já quiser te começar o processo de green card para você, ela já consegue. Ah, é? Começar o processo, né? Não vai sair em um dia. Mas aí vai chão, né? Vai depender do... Aqui nos Estados Unidos, para esse tipo de visto de trabalho e tal, e para dependendo do tipo de visto, eu acho que, sei lá, deve ter um processo diferente, mas no meu caso, meio que tem filas de prioridades, que são chamadas EB1, EB2, EB3. E dependendo do que você faz, você pode pegar filas de prioridades diferentes. Então, sei que a EB1 é uma fila que é super rápida, então você consegue pegar o green card, sei lá, em 6 meses, eu acho. E EB2 é uma fila que se você tiver mestrado, você já pode entrar nessa fila. Ou se você tiver 5 anos de experiência depois do curso superior, parece que você também já pode entrar nessa fila. Aí pode levar 1 ano e meio, 2 anos. E tem a fila EB3, que é quando você não atende... eu não falei da EB1, mas a EB1, sei lá, se você é gerente e tal, tem X pessoas embaixo de você, já pode entrar na EB1. A EB2 já falei. Na EB3 é quando você é um profissional especializado, não é gerente, não tem mestrado, ainda não tem 5 anos de experiência depois da sua formação. Aí você entra nessa fila que é um pouco mais demorada e também, demorada, 4, 5 anos, e depende do país que você nasceu. Então, eu sei que para a Índia, por exemplo, essas mesmas filas de prioridades levam tempos diferentes. Eu falei 6 meses, 2 anos, 5